Olá, estamos começando mais um Unifra Entrevista e a partir de agora você acompanha o programa desta semana, cujo tema é o Natal, celebrado pelos cristãos em 25 de dezembro. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Unifra o Frei Valdir Preto. Ele é diretor do Ser Unifra, a pastoral universitária do Centro Universitário Franciscano. Frei Valdir, muito obrigado por estar mais uma vez conosco no Unifra Entrevista e mais uma vez aceitar o nosso convite. Eu diria que quase que em cima da hora, ali aos 45 minutos do segundo tempo, se fosse futebol, para falar sobre esse assunto, mas a gente lhe procura justamente porque a gente acredita muito e gosta muito daquilo que o senhor fala e daquilo que o senhor traz para a gente. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Frei Valdir. Eu também agradeço o convite de vocês, é um prazer sempre estar aqui com vocês e assim também nos dirigindo a todo o nosso público que nos acompanha, nos escuta pela TV Unifra. Natal. Essa é a nossa pauta, vamos dizer assim, o nosso diálogo. Natal, já na sua etimologia da palavra, é nascer, nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que dentro da Igreja Católica é uma das grandes festas, para não dizer a maior festa, a qual a gente comemora no dia 25 de dezembro. Essa data também, às vezes, ela é questionada por alguns historiadores, ou alguns até que buscam saber um pouquinho mais da data, por que 25 de dezembro. Mas nós temos assim fixado dentro do nosso calendário, porque nós temos que olhar que a Igreja Católica Romana, ela parte também do calendário gregoriano. E nós temos essa distinção quando que nós dialogamos com outras igrejas, por exemplo, a Igreja Ortodoxa, que parte do calendário, se eu não me engano, juliano. Então nós temos algumas diferenças, mas são poucos dias de datas, inclusive, que eles celebram também o Natal deles. E aqui, dentro desta data, para nós cristãos, é uma das maiores datas, para não dizer a maior data, porque nós estamos celebrando o grande nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Frei Valdir, eu lembro que quando pequeno eu ficava imaginando, poxa, mas o Natal no dia 25 e dali uma semana muda o ano, é dia 1º, mas por que o Natal 25? Por que o nascimento de Cristo ali, uma nova era? Por que não no dia 1º, né? Como é que a religião consegue explicar isso, Frei Valdir? Veja, Rogério, que nós temos que também ver, é muito importante que você faça essa pergunta para nós esclarecermos também aqueles que nos acompanham. Nós temos o nosso calendário também civil do ano, e nós temos nosso calendário litúrgico, né? E esse calendário litúrgico, ele é onde que ele apresenta, a Igreja Católica apresenta os diferentes momentos, né, festivos. Hoje nós estamos dialogando sobre esta grande e bela festa que é o Natal, mas nós temos também a Páscoa, temos outros momentos que celebram assim a vida cristã dentro deste universo das religiões, onde que nós celebramos a nossa fé, nosso amor, nosso carinho, nossa esperança. Então nós temos aqui um calendário também dentro, né, da nossa realidade de fé e de igreja, que nós dizemos ou classificamos como calendário litúrgico. Sim. E nós temos o calendário civil. Quando que nós olhamos, por exemplo, para a Europa, né? Vamos pegar a Europa, lá eles também têm o calendário que se distingue, por exemplo, nós estamos dentro de uma academia, e com o nosso, né? Com o nosso civil, porque o calendário, eu diria assim, civil e escola da Europa se distingue do nosso, onde que, quando que nós estamos começando ou terminando o ano, eles estão quase ao contrário. Não é só uma questão de fuso horário. Mas aí entra também, volto ao primeiro, assim, as primeiras palavras, esses calendários que a gente foram construídos e foram pensados, né? Mas por que não, então, a festa no dia 1º? Não, porque no dia 1º nós estamos celebrando o Ano Novo. E o calendário civil, né? E o calendário civil. Eu tenho aqui nas minhas anotações, para ter uma ideia também, Frei Valdir, que o senhor falava nos países eslavos, até nos países ortodoxos também, né? Ortodoxos. Ele chega a ser comemorado até no dia 7 de janeiro. 7 de janeiro, né? De acordo com o calendário Isso juliano. mesmo. Né? Isso mesmo. Há essa diferenciação, Há né? essa diferenciação. Assim, também a partir dessa diferenciação, eu conheço a partir daquilo que eu também estudei. Nunca estive na Rússia, por exemplo, né? Nesses países ortodoxos, mas a gente sabe dos colegas que transitam também desta festa que eles celebram no dia 7 de janeiro, se não me engano. Perfeito. A diferença é poucos dias, 10, 12, 13 dias, chega a essa diferença. Mas devido ao quê? Devido justamente
justamente ao que foi estabelecido lá no passado. Por isso que é importante quando que a gente dialoga, e eu diria assim, reza essas importantes datas para todos nós, a gente se localizar no tempo, né? Às vezes nós estamos falando do calendário gregoriano, o juliano, mas nós estamos voltando lá para o século 2, 3, 4, né? Que foi pensado naquela época, foi estabelecida uma data e de lá para frente veio se fortificando, né? Outras datas ficaram no tempo, se perderam, mas é importante que a gente tenha claro, né? Tenha claro, mas por que tem essa distinção? Porque lá no passado já foi convencionado algumas datas estabelecidas e aprovadas pelo poder eclesiástico ou outros poderes civis, né? Sim. Eu lembro aqui, Frei, pelas minhas anotações aqui também, que parece que por volta do ano 354 é que o Natal teria sido celebrado pela primeira vez, talvez nos moldes que a gente conhece hoje. Perfeito. O que consegue conservar essa tradição ao longo de tantos séculos? Se a gente pega o ano 354, nossa, a gente tem aí, né, muito tempo, a gente vai, vou dizer a grosso modo aqui, são 1.700 anos, né, no mínimo, por baixo. O que mantém tamanha tradição, Frei Valdir, a ponto de a humanidade não esquecer? Claro que tem todo o significado litúrgico, eu vou colocar assim, por essa questão cristã, mas daqui a pouco, por tantas guerras, por tantas ideologias, por tanto tempo que se passou, é uma tradição que poderia ter se perdido um tempo. E o que a faz não se perder no tempo, na sua opinião? Na minha opinião, eu acredito e tenho convicção naquilo que eu vou falar agora, é o que está na sua essência da data, né? Você falou justamente da questão da crença, da fé, da religião, mas o que mantém uma data viva, né? É o que se comemora nessa data. E a data 25 de dezembro é justamente o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que mantém e que cruza séculos. E quando que nós olhamos essa data tão preciosa e tão grandiosa, aí nós vamos rezar em cima dessa data valores distintos, né? Porque o Natal ele nos convida também a celebrar valores coletivos. Vamos dizer assim, a partir desta data, eu tenho também condições, sendo um cristão consciente, eu consigo conversar com as diferenças, consigo dialogar com as diferenças e consigo fazer com que esta data permaneça porque ela tem um valor, um significado, né, para todos nós. E eu acredito que uma das causas, vamos dizer, das causas no bom sentido, que mantém essa data atravessando mares, tempestades, como você diz, e também glórias e alegrias, é porque na essência dessa data está a fé, está o amor, naquele que nos veio, dentro da nossa fé católica, trazer a salvação para todos os cristãos, para todas as pessoas, afinal, né? Quando que eu rezo e celebro, eu estou em comunhão com todos, né, que fazem parte desta vida e, como diria São Francisco de Assis, né, olhando para todas as criaturas. Exato. A partir, até o senhor coloca essa questão de São Francisco de Assis, eu gostaria de perguntar exatamente isso para o senhor. Sob a visão franciscana, qual é a visão franciscana do Natal, da data 25 de dezembro? Eu vejo que a data 25 de dezembro, o Natal, o nascimento, eu insisto nesta palavra porque é isso mesmo, é o nascimento, é um renascer para todos nós. Com o carisma, com a dimensão franciscana, nós temos uma grande identificação. Já a partir do presépio, por exemplo. O Natal ele tem uma riqueza extraordinária em simbologia, em cultura, em conhecimento, em arte. E dentro desse contexto todo, quando nós celebramos o Natal, há um dos elementos que é o presépio. Aqui nós já estamos fazendo uma identificação muito forte com o franciscanismo. Por quê? Porque o presépio ele foi idealizado, ele foi pensado por São Francisco de Assis. E o Natal, justamente, ele nos resgata a rezar a nossa simplicidade, a nossa humildade, naquele que veio trazer a paz. Por isso que nós também chamamos o menino Jesus como o príncipe da paz. E o franciscano, todo franciscano, ele prima pela paz, pelo bem, que é uma das saudações que nós temos em comum. Então, há fortes identificações entre o franciscanismo e o Natal pela simplicidade, pela solidariedade,
pela fraternidade, pela comunhão, de pensar o outro. Porque queira ou não queira, o Natal também ele pensa o outro na sua integridade, na sua humanidade. E eu vejo que quando que nós pensamos o outro na sua humanidade, na sua integridade, nós estamos rezando os valores cristãos, valores humanos, onde que nós nos preocupamos com o outro, como você se preocupa com a sua família, com a sua esposa, com seu filho, com seus pais. Isso está dentro de nós. Então, o franciscanismo também, ele tem essa identificação e que vai, eu diria assim, o tomando com maior grau na sua responsabilidade, no seu compromisso, seja com a educação, seja com a cultura, seja com o conhecimento, seja com a saúde do mais próximo. Então, eu vejo que o franciscano, ele está integrado a esse princípio natalino. Não só pelo presépio, por São Francisco, né? Mas por toda uma cultura e uma fé cristã. Frei Valdir, para encerrar esse primeiro bloco rapidamente, a ideia de trocar presentes no Natal, ela também é cultivada pela religião, sim, né? Sim. Enfim, pela fé e tudo mais. Onde está, daqui a pouco, um excesso, né? Um exagero nosso? Eu colocaria assim um pecado na visão cristã, na visão da religião, em exagerar num presente, ou exagerar no sentido que se dá muitas vezes ao Natal, sem fazer uma crítica ao comércio, que é claro que aproveita a data, mas onde está um exagero, se nós pudéssemos colocar assim? Eu vejo que você foi prudente na questão do pecado, então vamos dizer assim, onde que está um certo desequilíbrio, inclusive, né? Quando que a gente substitui o espiritual, o humano, pelo material, né? Vejam, o presente, ele tem todo o significado. E o presente, ele faz parte do ritual do Natal. Quando que os reis magos, os sábios, também trouxeram presentes para o menino Jesus. Ouro, incenso e mirra. Então, o presente, ele tem o seu valor. Mas quando que eles, como você diz, há um desequilíbrio ou há um exagero, que eu fico extremamente preocupado no Natal, o que eu vou dar para o outro de presente? O Natal, ele tem um outro sentido. Eu falo, nesses últimos dias, em preparação ao Natal, eu estou dizendo que talvez o melhor e o mais belo presente para o outro, para o meu pai, para a minha mãe, para a minha família, seja eu no diálogo, no abraço, no afeto. Que nem você também lembrou, não somos contra a questão da materialização, mas às vezes o consumo, ele nos escraviza. Então eu passo, às vezes, 1 mês, 2 meses, começando lá em novembro, passo todo dezembro preocupado, planejando, o 25 de dezembro. Justamente, né? Eu acredito que quando que há um equilíbrio, as coisas também se passam bem. Agora, quando que nós exageramos nas questões materiais, a gente acaba sofrendo, não por ter que somente pagar a conta depois daquilo que eu comprei aqui ou ali, mas também sofrendo porque eu me dou conta que talvez a outra pessoa, ela teria uma necessidade de um carinho maior, de um afeto maior, de um abraço, de um beijo, de um afeto meu. E que teria um significado talvez muito maior do que o presente material que ela recebe em 25 de dezembro. Frei Valdir Preto é o nosso convidado de hoje do Unifra Entrevista, cujo tema é o Natal, celebrado pelos cristãos em 25 de dezembro. Nós vamos fazer um rápido intervalo, na sequência a gente volta para falar mais sobre o Natal. Já voltamos. Natal chegou, dezembro chegou, e aí eu começo a consumir. E quando eu penso em consumir alimentos bons. Cuidado com aquilo que a indústria nos vende. Eu vou comprar aquele bolo que vem dentro do pacote, vou fazer um bolo em casa, tá? Eu vou comprar uma ave temperada, eu vou fazer a ave temperada em casa. Facilita. Por exemplo, por que comer peru? Eu vou comer frango. É o que eu produzo na região. Peru eu não produzo na região.
Eu posso comer suíno também, que é uma carne que é muito utilizada. Mas, eu estou falando da proteína. Muita salada, minha gente, muita salada. Saladas verdes, saladas cozidas. Buscar fazer, ao invés de fazer molhos com maionese, fazer molhos com gergelim, fazer molhos com, prestem atenção, somente com azeite de oliva e limão. Buscar coisas frescas, buscar alimentos da região, frutas, muita fruta, que é uma tradição brasileira. Quiçá que todo mundo gostaria de ter as frutas que nós temos no Brasil. Então, ao invés de fazer sobremesa, fazer doces, vamos fazer uma mesa repleta com frutas, carne e saladas. Isso sim é Natal e diminuiremos o consumo e, é claro, o nosso bolso vai agradecer. Pessoal, Feliz Natal com uma boa alimentação. Estamos de volta com o Unifra Entrevista, e o Unifra Entrevista desta sexta-feira, desta semana, tem como tema o Natal, né? Ele é celebrado pelos cristãos em 25 de dezembro. O convidado do Unifra Entrevista desta semana é o Frei Valdir Preto, diretor do Ser Unifra. O Ser Unifra é a pastoral universitária do Centro Universitário Franciscano. Frei Valdir Preto, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar conosco. Quero puxar um pouquinho sobre a questão do presépio agora, essa nossa conversa. O senhor já falava no primeiro bloco, né, sobre a importância do presépio, o simbolismo que ele tem, né, para essa questão do Natal. Surgiu em 1223, na cidade de Grécio, na Itália, por São Francisco de Assis, né? Eu gostaria que o senhor colocasse assim, qual é o simbolismo que Francisco tentou dar para nós a partir do momento em que ele colocou o menino Jesus na manjedoura, rodeado ali por animais, com o pai, com a mãe, enfim, de uma maneira simples. Esse é o principal significado do Natal, a simplicidade, algo que o senhor, inclusive, falava no fim do primeiro bloco sobre talvez o carinho é o maior presente que a gente pode dar para uma pessoa no Natal, ao invés de algo material. Vejam que São Francisco de Assis, ele foi um homem muito sensível, depois que passou por todo um processo de conversão. E na sensibilidade dele, ele já começava a olhar o outro diferentemente, né? Diferentemente como um ser humano. E nesta comuna de Grécio, era uma região, talvez hoje também esteja assim, em algumas partes ainda aconteça isso, mas era uma região de pequenos agricultores, daqueles e daquelas pessoas que trabalhavam a terra, né, os campesinos, como a gente diz aqui na nossa linguagem. E São Francisco de Assis, quando que está se aproximando esta grande festa do Natal, ele vê que muitas pessoas, dentro desta região geográfica, eles não tinham condições para chegar nas grandes igrejas, nas grandes catedrais, para celebrar o Natal. Então, ele pensa, ele idealiza e ele constrói o presépio. O presépio onde que ele coloca na manjedoura o menino Jesus, dando possibilidade para todas as pessoas nessas regiões que ali estavam, de chegarem e celebrar o seu Natal, como você diz, né? O seu Natal na sua essência. E assim nós estamos insistindo na essência do Natal, no sentido do Natal. E São Francisco de Assis, eu diria assim, nessa construção do presépio, ele apresenta o menino Jesus justamente aquele menino Jesus simples, pobre, humilde, que identificava as pessoas dessa região de Grécio. Justamente. Então, eu acredito assim, eu insisto de novo, né, que quando que nós rezamos a fé com o povo, quando eu falo povo, é com as pessoas, independente das classes às quais elas pertencem, nós estamos rezando a nossa espiritualidade interior. E São Francisco de Assis, talvez na época ele nem imaginava que ali ele estava fortificando, alimentando com muita luz, com muita energia,
a espiritualidade, eu diria assim, natalina dessas pessoas, né? E que hoje nós estamos herdando esta grande herança, que não é apenas um cenário, né? O presépio com as suas personalidades que ali estão. Cada personalidade tem o seu significado. Está o menino Jesus, mas está São José, está a Maria. Como você diz, ele coloca também outras criaturas, que nós chamamos os animais, as plantas. Aí nós podemos rezar o lado biológico, o lado científico das coisas, que São Francisco apresenta de uma forma muito simples. E vejo que o presépio, ele resgata também a nossa forma de viver, a nossa forma de ser, de dialogar, de se escutar. E eu acredito que hoje nós poderíamos olhar para o mundo de uma forma muito diferente, porque nós, como herdeiros dessas grandes, eu diria assim, desses grandes momentos culturais que fazem parte da nossa história, desses momentos significativos para toda a humanidade, nós poderíamos e queremos avançar mais, porque nós temos condições disso, né? E às vezes, aquilo que nós dizíamos e falávamos no primeiro bloco, às vezes a gente se perde em presentes que não têm significado nenhum. Frei Valdir, se nós fôssemos trazer São Francisco de Assis para 2017, 2018, e se a ele fosse lançado o desafio de refazer o presépio, né? Como é que o senhor acha que ele refaria o presépio? Ele faria, será que da mesma forma lá de 1223, ou ele pegaria alguns elementos de hoje? Vou fazer uma, por favor, é uma brincadeira, né? Espero não ofender ninguém, mas, por exemplo, um dos presentes, daqui a pouco, do presépio que apareceria no Menino Jesus, será que seria um celular daqui a pouco, ao invés de ouro, né? Aquilo que o senhor citava ouro, e senso tudo mais? mirra. Será que colocaria um celular? Como seria essa representação do presépio nos anos atuais? Eu acredito, Rogério, que certamente ele ia inserir elementos nesse cenário que correspondem a esta época. Porque no período, em 1223, século 12 e 13, ele colocou elementos que faziam parte daquele momento histórico. Mas ele manteria o essencial. O essencial está no berço, está na manjedoura, que é o menino Jesus. E esse menino Jesus, certamente na linguagem de São Francisco de Assis e no entendimento que ele teria hoje, em 2017, tenho certeza que ele iria sim colocar elementos novos. Não sei se iria colocar o celular, porque eu fico preocupado, então, quando que a gente tira o menino Jesus da manjedoura e coloca um laptop, né? Coloca algo materializado. Então aqui talvez nós estamos assim correndo um grande risco, mas vejam que ele coloca ao redor da manjedoura e do menino Jesus personagens, pessoas que fazem parte deste mundo, né? E quando que nós colocamos algo materializado, há uma distinção entre o humano e o material. Nós sabemos, temos consciência plena que nós temos a necessidade também de alguns instrumentos, de algumas ferramentas para se deslocar, para trabalhar, que nem você e toda a sua equipe, você precisa de muita ferramenta do telefone, coisas parecidas, né? Mas eu acredito sim que São Francisco de Assis, hoje, ele manteria o essencial, que sempre foi essencial, o Cristo Jesus no presépio, mas ele colocaria sim elementos que correspondem à nossa época. Não saberia te dizer quais, porque aí é usar demais. Exato. Talvez, que nem você, né, com todo o respeito, com toda a delicadeza que nem você coloca, e eu também eu contemplo a tua delicadeza, talvez um aparelho, alguma coisa assim materializada, mas talvez ele fugiria do material, ele colocaria o humano. Até para não perder o sentido. Para não perder o sentido. Até para que não se perca o sentido. Frei Valdir, a gente sabe também que em alguns países onde o capitalismo ele ferve, ele é muito forte, o termo Feliz Natal é substituído muitas vezes por Boas Festas. Como é que a visão litúrgica, a visão franciscana, a visão da igreja
observa essa substituição da expressão? Eu acredito assim que às vezes eu particularmente, eu não fico muito preocupado com essa questão de linguagem. Não surpreende? Não, é uma questão de linguagem, né? E a questão de linguagem, a forma como eu me expresso contigo, a forma como eu me expresso com todos aqueles e aquelas que nos acompanham, esse querido público que nos acompanha pela TV Unifra, a questão da linguagem também é a maneira como a gente se coloca, né? Eu sempre digo assim a todos os nossos alunos aqui também, na condição de docente e professor, nós temos 1001 forma de dizer a mesma coisa às pessoas sem ofendê-las. Então depende muito também daquele que interpreta a forma cultural, a forma linguística, mas entre boas festas e Feliz Ano Novo, eu uso as duas linguagens, né? Mas eu sei que, na essência, elas têm o mesmo sentido e significado, porque eu estou desejando o bem para o outro. Se eu digo boas festas, se eu digo Feliz Natal ou felicidades, mas no fundo, partindo da minha compreensão, eu estou desejando para ele o melhor, né? O melhor. Talvez há pessoas sim que possam ficar perdidas nessa compreensão, né? Sim. Que, né, não tem Daqui muito, a pouco, né, tem um olhar um pouco mais crítico. É. Para encerrar o nosso bate-papo aqui, Frei Valdir, sobre o Natal, a gente não pode deixar de falar sobre o Papai Noel, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse símbolo, né? A imagem do Papai Noel. Muita gente diz que ele surgiu muito mais por uma questão comercial e tudo mais, mas por envolver essa questão do nascimento, né? A figura do pai, né? E tudo mais. Fala um pouquinho para a gente sobre o Papai Noel, para a gente encerrar essa nossa conversa. Eu gostaria, porque é uma personagem aqui importante quando que a gente volta na sua origem do Papai Noel. Porque aqui nós vamos agora falar de São Nicolau. São Nicolau, da Turquia, que tem assim, a vida deste bispo, né, São Nicolau, era justamente presentear os mais pobres que estavam festejando o seu Natal, as crianças abandonadas e que não tinham nada, não tinha nada. Então, o que ele idealiza, assim, pensa alguma coisa e chega a essa conclusão: não, eu tenho que levar alguma coisa às crianças. Na Turquia, nesses países, época de frio, por onde que entrava os presentes? Pelo chaminé, ou por outros, ou deixado nas portas das casas mais pobres. Vejo que aqui nós temos, fazendo link com o que nós falávamos antes, o significado dos presentes. Porque não foi somente os reis magos, os sábios, que trazem presentes para o menino Jesus. Mas São Nicolau ele também resgata, né? Resgata e traz os presentes. Então, aqui nós estamos falando de São Nicolau, não de Papai Noel, né? Mas depois na figura de São Nicolau, então é colocado, né, uma roupagem vermelha, né? E aqui é então idealizado então o Papai Noel, né? E há uma grande concentração comercial, evidentemente. Um apelo, né? Um apelo, evidentemente. Aqui nós temos que ser bem realistas, né? O Papai Noel, ele está vendendo, mas eu gostaria que o Papai Noel vendesse também a questão da amizade, mas não que cobrasse, mas que assim pronunciasse a questão da amizade, da esperança, do amor, contemplado com aquilo que ele está dando. Porque esta foi a intenção de São Nicolau, justamente suprir uma necessidade que a pessoa tinha nesta época, que as crianças, sobretudo, tinham nessa época e que não tinham condições, né? Ele queria que todos celebrassem o seu Natal com dignidade. Não vou dizer que o Papai Noel não queira isso, ele quer, né? Mas nós temos que justamente buscar aquilo que nós comentávamos antes, buscar o equilíbrio das coisas, né? Sempre e somente. Frei Valdir Preto, diretor do Ser Unifra, que é a pastoral universitária do Centro Universitário Franciscano, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Unifra Entrevista, para falar principalmente até sobre o Natal. Eu que agradeço novamente o convite e desejo a todos vocês, Rogério, a você, a sua equipe aqui da TV Unifra, de todos aqueles e aquelas que nos acompanham, assim um Natal luz, um Natal alegria, um Natal amizade, um Natal afeto,
um Natal abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também lhe agradecemos, também desejamos um Feliz Natal ao senhor, a todos que nos acompanham, seja pelo canal 15 da NET ou pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube, que é onde inclusive você pode rever todos os programas na íntegra, não só o Unifra Entrevista, mas outros programas aqui da TV Unifra. Nós vamos ficando por aqui, na semana que vem voltamos com um novo tema. Um grande abraço a todos e um Feliz Natal também.